Olá! Está começando mais um Espaço Universitário, o programa que apresenta documentários feitos por alunos de comunicação. No trabalho de hoje, vamos ouvir relatos surpreendentes de profissionais que lidam com a morte. O documentário levanta questões relevantes, como envolvimento emocional, preconceito e a importância dos trabalhadores que atuam no serviço funerário. O trabalho foi feito por um grupo de alunos da Universidade AMB Morumbi. Então vamos conferir a primeira parte de Thanatos, o olhar de quem vive da morte. O que traz as pessoas, o que motiva as pessoas a procurarem essa área, na minha opinião, é a curiosidade. É um serviço normal, igual o outro qualquer. Amo o que eu faço, não a violência. Eu gosto da parte científica, de desenvolver meios de poder elucidar alguns casos para a justiça. Qualquer detalhe faz toda a diferença e isso me prende, porque eu não tenho rotina no meu serviço. Você tem que se doar 100%. Porque não adianta, se a gente não levar esse trabalho com leveza, você fica louco. Nasci com a certeza de que a morte seria o fim. Ainda assim, a questão é para onde eu vou. Mas quem são essas pessoas em torno de mim? O corpo que estive foi tudo que restou. Meu primeiro contato com corpos foi com 8 anos. A primeira vez um corpo, né? Um corpo humano, sem vida, e eu achei aquilo sensacional. Foi muito legal. Acho que foi o dia mais feliz da minha vida. A primeira exumação que eu fiz foi no cemitério do Quarta Parada. E eu lembro o rapaz que já era veterano lá, que eu acompanhei a exumação com ele, na hora que ele quebrou a parede e ele puxou o caixão para fora, eu quis sair correndo, meu. Lógico. Quer dizer, a ignorância do ser humano. Sair correndo por causa do quê? Por causa de um monte de osso que não ia fazer nada para você? Nos primeiros dias eu fiquei meio tremendo, né? Quando eu ia cortar um cadáver, eu ficava tremendo, com medo de eu cortar a pele. Principalmente quando eu ia cortar a frase para descer para baixo, para subir para cima, eu com medo de furar os olhos do cadáver. Eu atendo ocorrência desde que a pessoa acabou de morrer. Então que a gente fala que a pessoa está natural ainda, está quente, tem movimentos e tudo mais. Até pessoas que morreu há mais de semanas, que já está inchada, já está cheirando, já está em putrefação. Então não é natural e não é agradável. Entendeu? Ocorrências de corpo em putrefação não é nada agradável, não é cheiroso, não é uma imagem bonita de se ver. Mas procuramos sempre ver isso como um instrumento de trabalho, um objeto. Eu trabalho, sou há 30 anos perito, estou aqui na nossa equipe há mais ou menos 15 anos, eu sou chefe do Instituto. A gente faz perícias nas várias áreas envolvendo o corpo, no local a morte, né? No caso de homicídio, no caso de acidente de trânsito, no caso de suicídio. E também a gente faz as chamadas perícias indiretas, né, em locais de crimes e muitas vezes o corpo também já foi removido. Eu sou médico legista há 25 anos. Além da parte burocrática, como coordenador, eu faço os exames de corpo de delito, que perfazem 92% em vivo e 8%, 7% dos exames necroscópicos em morto. A gente pode dividir didaticamente a morte em morte natural, que ocorre por um fenômeno, uma doença física, enfim, um fenômeno natural. E as mortes que nós chamamos de causas externas. Então o IML vai investigar e vai determinar exatamente a causa do óbito e encaminhar um laudo para que constitua o inquérito policial. Eu sou tanatopraxista há 10 anos, atuo no setor funerário e, além de atuar no setor funerário, ainda dou cursos no setor, né? Tenho a minha escola. A tanatopraxia ela é um processo de conservação e asepsia do corpo, né? A gente higieniza e faz todo um processo para que a família possa velar aquele corpo com segurança. E a necromaquiagem seria a finalização desse trabalho, né? Para deixar o corpo apresentável, para que a família possa velar e se despedir
com todas as honras, né, que ela merece. A minha função aqui é agente de apoio motorista e eu estou nessa função há 38 anos. Eu trabalhei uns 10 anos mais ou menos no cemitério, depois eu vim para o crematório, comecei a trabalhar de operador de forno e estou até hoje, mais ou menos uns 28 anos. Minha função é colocar os corpos no forno para cremar. Hoje nós somos agentes de apoio. Porque é muito errado as pessoas falar, por exemplo, o coveiro, né? Quer dizer, na realidade, coveiro, né? Porque abre cova, né? Quem abre cova é o quê? Não é engenheiro, é um coveiro. Eu chego de manhã e vou abrir 4 covas, todo dia. Eu vou tirar 4 corpos para dar lugar para os outros sepultamentos que vão estar chegando. Isso é todo dia. Nós temos 22 cemitérios municipais e 19 particulares. A gente tem esse número de contratações diários, né, que é uma média de 200, uma média de 6.000 contratações por mês e 72.000 por ano. A morte, para mim, ela é minha amiga. A morte é minha amiga, eu não consigo definir ela de outra forma. Se ela fosse uma pessoa, ela ia ser a minha melhor amiga. Porque é com ela que eu vivo, é com ela que eu me sustento, é com ela que eu lido com os meus problemas, é com ela que eu sustento os meus filhos, que eu cuido da minha família. Onde estariam esses corpos? Onde estariam colocados? Como as nossas ruas estariam, nossas casas? Qual seria a situação? Deixaremos ali o processo de morte evoluindo? De putrefação, decomposição? Como é que a gente ia estar lidando com isso? Se não fossem as pessoas que tratam com todo respeito os mortos. Eu já não me questiono tanto assim. Isso nada mais tem a ver com sorte. Observo vocês ainda cuidando de mim. Mas afinal, o que é a morte? Eu me sinto mais confortável em pensar que a morte não seja o final de tudo, né? A morte, quando ela bate com uma pessoa, ela é igual para todo mundo. Pode ser rico, pobre, pode ser branco, preto, amarelo, vermelho. Então a morte, ela não faz distinção de classes sociais. E a morte, ela não tem idade. Então eu vejo, por exemplo, as pessoas se assustando muito na questão, assim, nossa, ele é tão novo, mas ele morreu. Né, assim, como se a ordem regular das coisas é que a gente só morresse quando nós fôssemos velhos. Né, assim, então, eu acho que a nossa sociedade, ela realmente encara a morte ainda, ela não encara a morte próxima, mas encara a morte como um grande espetáculo, desde que a morte seja do outro. Não existe forma ideal de encarar a morte. Existe aquela que para nós, vamos dizer, de alguma maneira, a psicologia sempre sabe por essa via, né? Que é uma questão pessoal, tem a ver com a história de vida, com aquilo que a gente considera que é essencial na nossa existência. Legal o documentário, não é mesmo, Vivian? É verdade, Raira. É importante a gente conhecer a rotina dos profissionais que realizam seus trabalhos com empenho e muitas vezes são hostilizados. Mas agora vamos fazer um rápido intervalo, então não troca de canal porque o Espaço Universitário volta já. Estamos de volta com o Espaço Universitário, hoje com um documentário que traz histórias de profissionais que lidam com a morte. O trabalho também mostra todas as etapas de um funeral e como os profissionais lidam com esse tema no dia a dia. Então vamos assistir a segunda parte de Thanatos, o olhar de quem vive da morte. Eu não sabia que ia ser assim. Os cuidados com esta carne já não me dizem respeito. Embora talvez nada mais eu sinta, parece que eu ainda os preocupo de algum jeito. O
processo de falecimento hoje dentro do município de São Paulo, ele tem algumas etapas. Caso a pessoa tenha falecido de causa externa, o que é causa externa? Um acidente, um homicídio, um suicídio, né? Algum tipo de morte nessa sequência que eu coloquei, é tratado como causa externa. Então, é um caso de polícia. O delegado, teoricamente, se dirige até o local e, havendo vestígios que exijam a presença do perito, ele vai acabar solicitando a presença do perito no local para estar fazendo os exames. E aí começa o trabalho da perícia. Uma vez que a perícia foi acionada, a perícia chega no local, legalmente o local, até o exame completo, é do perito. Então, quem manda no local é o perito. O Instituto Médico Legal, nós pegamos casos exclusivamente que têm violência envolvida, que perfazem 4 tipos: homicídio, suicídio, acidente e morte suspeita. No caso do Serviço de Verificação de Óbitos, são os casos de mortes, entre aspas, as mortes ditas naturais, em que a pessoa ou falece em casa ou falece no hospital e o profissional da saúde, o médico no caso, não sabe qual foi a causa-morte, mas não tem violência envolvida. E a partir daí inicia-se o processo de sepultamento, né, de contratação da homenagem. Tá? Nos casos de causa externa para cremação é um pouco mais difícil, porque normalmente há uma investigação da causa da morte. O que a gente faz? O corpo chega aqui, ele desce lá embaixo, a gente recebe os corpos, aí lá fica chamando, a gente coloca no elevador, ele vem aqui em cima, faz a cerimônia, desce, né? Aí a gente identifica os corpos lá embaixo e coloca na câmara fria. E ela vai aguardar o horário dela para outro dia ser cremada. Cada um tem o seu horário, né? Então, quando é feita a cremação, encerra-se ali a possibilidade de qualquer procedimento de exame de DNA ou exame do corpo. Cremou, acabou, não tem como dar sequência nesse processo. Então, normalmente a possibilidade de se cremar num caso de morte por causa externa é mais complicada. Você tira foto de morto? Credo. Ah, Deus me livre, você tá doido, mas sai de perto de mim, você tá louco. Você tem muita coragem, você é sangue ruim. Nossa, o senhor é coveiro? Eu falei assim, não, coveiro é quem planta couve na feira. Até. Mexer com morto, né? Se ele levantar, o senhor não tem medo? O senhor não tem nojo? Oi, tudo bem? Ela sai limpando a mão, é legal. O cara que para trabalhar um serviço desse tem que beber. Eu não bebo. Então, você falar para as pessoas assim, eu sou sepultador. O quê? Eu sou sepultador. O que é isso? Coveiro. Nossa, que absurdo, você é coveiro? Né? As pessoas já te discriminam. E porque o ser humano não está acostumado a lidar com esse tipo de situação, com essas questões da morte. Eu não vejo como um preconceito. Eu vejo como, nossa, você tem muita coragem para fazer isso, mas não é uma coisa natural. Tanto é que eu até brinco às vezes, quando eu não quero muito entrar no assunto, e perguntam o que eu faço, eu falo que eu fotografo natureza morta. Na época eu estava namorando com a menina, ela falava de que eu trabalhava. Eu falava, eu trabalho na floricultura, né? Se eu falasse para ela que eu cortava defunto, que ela tinha medo disso, eu acho que ela tinha me largado, né?
Ela só foi subir na minha profissão depois nós casamos, depois de muito tempo. Ela falou, desgramado, se eu soubesse trabalhar com jamais, eu tinha quase casar com você. Hoje ela acostumou, hoje é normal. E a gente procura explicar e orientar de uma forma que alguém tem que fazer esse trabalho. E é um trabalho muito digno. Eu não faria, algumas pessoas falam. E eu digo, e acredito que outros dizem dessa forma também, é uma questão de adaptação. Né? Os meus primeiros 3 meses, não no setor fábrica, mas no setor motorista, atendendo o munícipe, a família enlutada, os primeiros 3 meses foi difícil, porque você se depara com situações assim, extremamente constrangedoras. Ela é louca, desajustada. Meu pai até hoje diz que isso não é profissão. Ele acredita piamente. Aí eu falei pra ele, quando ele morrer, ele pode cavar um buraco e se jogar dentro dele antes de morrer. E já fica lá, e quando ele morrer tá tudo certo, porque aí ninguém vai mexer nele. Porque, na minha visão, isso é um desrespeito. A sociedade passa longe. Aí quando eu tenho que entrar aqui, entra já contra a vontade e querendo sair de imediato. Aí quando percebe o serviço que a gente faz, aí valorizam, mas é aquela valorização momentânea, não é a valorização com uma profundidade. A pessoa valoriza e já sai e já quer ficar longe do serviço. Eu acho que a gente tem, quando a gente explica, esclarece o que se faz, qual é a importância, surge até uma certa admiração, porque muito pouca gente talvez teria condições, capacidade de fazer o que a gente faz. O pessoal fica, na realidade, com curiosidade. O que mais me emociona é eu fazer um trabalho de anjinho, sabe? Você fazer um trabalho de recém-nascido, de um bebê de 2 aninhos. Um caso que me deixou bem estremecido uma vez foi quando eu estava atendendo uma ocorrência de suicídio. A mãe, eu saí do quarto onde a vítima estava, a mãe me abraçou, chorando, segurou pelos meus braços e perguntou se era verdade o que estava acontecendo, olhando nos olhos, chorando constantemente. Me arrepia só de lembrar da situação. E é inusitado isso, não é constante que acontece isso. E é uma situação que a gente fica entre o serviço, que é um objeto, e o respeito com a família, que é uma pessoa. Antigamente eu era aquela pessoa assim, muito amorosa, qualquer coisa eu me chorava. Eu chorava quando eu vi um parente meu morrer, um amigo meu, dependendo do caso. Você fica uma pessoa mais fria, parece que tudo para você é normal. É interessante que quanto mais a gente fica na profissão, mais sensível a gente fica. As pessoas acham o contrário, que quanto mais tempo passa, mais insensível a gente fica. E eu brinco que se a pessoa diz que está acostumado, eu falei, pega essa pessoa, retira do serviço interno e trata, porque não é normal. Quando você não é da área, você entra e vai trabalhar e você se depara com cenas que você não está acostumado, lógico que vai te chocar. Mas aí você vai, um caso, outro caso e outro caso, você vai acabando meio que se acostumando um pouco. Porque a gente faz uma análise, né, do caso técnica. A gente acaba, quando você vai atender um local, você procura ver aquela cena, aquele ambiente de maneira técnica. Você não vê muito no emocional. Você vê muito sofrimento do ser humano. Todo dia morre gente. Todo dia você vê o sofrimento das pessoas. Aí você se coloca no meu lugar. 30 anos você ouvindo isso. O sofrimento das pessoas não é fácil. Imagina o meu psicológico, como que está. O que a gente está discutindo muito é que as instituições ofereçam espaços de elaboração quando tem uma situação vivida que é muito difícil. Então, por exemplo, do serviço funerário, eles relatam, por exemplo, quando é uma criança ou quando é uma situação que os envolve profundamente. Então, nesse momento, seria importante que a própria instituição oferecesse esse espaço de cuidado, não. O problema é que está sempre todo mundo correndo, com muito trabalho e tal, e muitas vezes não há espaço, mas a gente acha que isso é muito importante.
E a intenção da administração é exatamente essa, né? Criar núcleos de trabalho para que os nossos profissionais dessa área que têm esse contato, sepultadores, motoristas, veloristas, eles tenham um acompanhamento, né, de psicólogos, façam esses trabalhos, porque é uma carga muito negativa que se recebe exercendo essa função. E essa carga, ela é absorvida por esses profissionais e isso causa um mal muito grande à saúde deles. Lidar com a morte alheia nos faz refletir realmente o que é, que valor tem a vida, né? E não é só eu. É eu e os meus amigos de trabalho, às vezes nós paramos, ganhamos um tempo aqui e a gente tem essa conversa. Você vê vidas perdidas aí a troco de nada, por uma besteira grandiosa, né? Então com isso a gente vai aprendendo que valor imenso tem uma vida e eu me sensibilizo com isso. Eu acho que a vida é importantíssima, tem grande valor. Acho que é uma forma de dar valor à vida, se apegar a coisas que muitos acham banais, mas vale muito a pena, que seria desde chupar um sorvete, passar o dia com a família, com os amigos. Então, aproveitar o momento eu acho que é um dar valor à vida. E aproveitar as situações que aparecem. A gente começa a ver o quão pequenos, frágeis nós somos. Então você tem condutas diferentes, questão de velocidade, você passa a ponderar. Uma série de condutas na vida de sociedade que você vê outras pessoas fazendo, você começa a julgar diferente. Que a profissão representa para mim acho que tudo. É uma coisa que eu gosto muito. Eu sempre tive contato com a perícia, aprendi a me apaixonar por isso e ela para mim significa tudo. É uma coisa que eu faço com muito prazer e gosto muito do que eu faço. Eu gosto dos desafios. Eu sempre gostei de desafios. E assim, eu acho que cada dia na medicina legal a gente tem um fato diferente, alguma coisa que vai te levar, te estimular a raciocinar. E isso eu acho que para mim hoje é o que assim que representa de mais, o que me chama mais, que me motiva mais para a profissão. Você jamais vai conseguir retornar aquele ente querido perdido, mas se você conseguir elucidar a maneira como a pessoa foi assassinada, isso para a família já é uma grande coisa. Eu tenho a minha profissão como uma profissão linda. Eu acho tudo isso aqui maravilhoso. O processo de embalsamamento, o processo de formalização da tanatopraxia, os produtos que a gente usa. Eu sou fã do que eu faço, gosto mesmo. A morte a gente acostuma com ela, sabe que é natural. A gente vê a morte, tem gente que acha que a morte é um sofrimento, mas todos nós vamos ter que passar por isso aí. Nós mesmo estamos trabalhando, um dia o colega nosso vai ter que levar nós. Então a gente já habituou com isso aí, né? Acostumou, ficou normal. Eu me orgulho da minha profissão porque tem muita gente que, por sentir repulsa da nossa profissão, muitas vezes eles vão cair na nossa mão. Nós somos os últimos a pegar eles e colocar eles e sepultar eles. Independente do que acreditem, por mais que ignorem, por mais que não pensem, existe alguém ali. Às vezes contente, às vezes comovido, por vezes perplexo. Mas vai existir alguém preparado ali para cuidar de mim, para cuidar de nós. Interessante como esse tema pesado foi tratado com tanta leveza, né, Raira? Sim, verdade. Esses profissionais merecem todo o nosso respeito e admiração. Raira, mas infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Se você gostou e quiser participar, mande o seu trabalho pra gente. É só escrever para tv@câmara.sp.gov.br. E não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook. Tchau! Até a próxima. Tchau, tchau!